expectativa altíssima, que Deus já está fazendo aqui no nosso meio. Gente, nós estamos numa série de família, e o tema é família faz de conta. Não, aliás, é faz de conta que somos família. E a gente está falando aqui um pouco dos desafios do casamento, do desafio de viver a dois, e que a gente não venha cair numa hipocrisia, né, num casamento de fachada, um casamento de automático, onde se perdeu o propósito, onde as pessoas apenas se suportam. Né, tem gente que fala assim, cara, minha casa é um barril de pólvora, a qualquer momento vai explodir esse negócio. E sabe, e é inegável que todos nós passamos por desafios. E isso é uma mensagem que não é para trazer culpa ou condenação. Ah, minha casa não é perfeita. A casa de ninguém é perfeita. Ninguém aqui pode levantar e dizer, olha, a minha casa é uma perfeição danada. Se a gente estava conversando com uns amigos aqui, dizendo, poxa, minha esposa, aí ele lá, minha esposa era tão calma, a gente não brigava, que você tinha falta de uma briga. Você tinha uma falta de discordância dentro de casa. Ou seja, não existe lugar perfeito. Quando você reclama que tem problema demais, a hora que você reclama que não tem problema nenhum. Todos nós vivemos o desafio do relacionamento. Duas pessoas diferentes, com criação diferente, que estão ali, vivendo família. Mas uma coisa que eu aprendo na Bíblia é que Deus não tem bênção para o nosso CPF. Amém, irmão? Amém ou não amém? Amém? Vamos embora, irmão, me ajuda a pregar aí. Deus não tem bênção para o nosso CPF. Ou seja, a partir do momento que a Bíblia diz que nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Amém? O que é uma só carne? É uma pessoa só. Eu solteiro era Oséias Antunes Corrêa Neto. Aí eu casei, agora virou um negócio só ali. Oséias, Keilane, Heitor, Mirella, Kaila, é um bolo só. Nós somos uma coisa só. Até meus filhos saírem de casa, mas eu continuo com a minha esposa. Então, a bênção que Deus tem para mim, ela só se torna real ou válida quando não é para mim, é para a família. Não é mais o Oséias, é a família. Então, as nossas orações mudam quando nós casamos, porque não é mais, Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, nos abençoa. Porque quando Deus abençoa a vida de Keilane, está abençoando a mim também. E quando Deus está abençoando a mim, está necessariamente abençoando ela também. E quando algo é só para mim, e exclui a minha família, não vem do Senhor. Fica fácil de entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque sempre abençoa a nossa casa. Deus sempre vai preservar a nossa família. Nossa família sempre estará em primeiro lugar. Porque família é projeto de Deus. Lá em Gênesis, o que aconteceu em Gênesis, irmão? Um casamento. Quem celebra o casamento? Deus celebra o casamento. E aquilo que Deus abençoa, irmão, homem nenhum, situação nenhuma pode amaldiçoar. Aquilo que Deus diz sim, eu te pergunto, quem é que pode dizer não? A gente tem esses jargões gospel. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas eu estou desistindo da minha família. Mas como assim? Ah, Deus, eu posso, eu sou invencível. Deus é o Deus do impossível. E geralmente quando eu converso, e isso serve, tudo que eu falo para vocês serve para mim. Geralmente quando eu converso num casal que está a um fio de cabelo para se divorciar. A primeira pergunta é minha, você crê que Deus é o Deus do impossível? Porque se você não crê, a nossa conversa não faz sentido. E se você crê, tudo que você falar aqui, a gente vai submeter ao Deus do impossível. Ah, mas ele, ela, é fato, aconteceu. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode reverter qualquer coisa, ele pode trazer um milagre, ele traz vida. Ele muda, ele transforma. Por quê? Porque é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Então a família, ela tem sido o centro de preocupações de todos nós. É pesquisa, irmão. Hoje eu não vou trazer slide porque eu quero estar mais à vontade para falar. É pesquisa. Depois da Covid, onde as pessoas tiveram a realidade da morte próxima, batendo na porta de todos nós, em maior ou menor grau, tivemos medo da pandemia. Eu passei pelo Covid, eu achei que, eu sou atleta, meu irmão. Fiquei arriado, fiquei jogado na cama. Fui fazer ressonância, sei lá o nome disso, para ver o pulmão, a médica, você está com quase 30% do seu pulmão, hein? Cuidado, hein? Se voltar aqui eu vou ter que te entubar. Eu fiquei, isso, pelo amor de Deus. Todos nós tivemos medo da morte. E qual foi o reflexo disso? Houve uma corrida de pessoas para colocar a família no seguro, fazer uma apólice, que se eu morrer eu deixo alguém milionário, eu deixo alguém com dinheiro. Hoje eu vi uma reportagem que
aquele ditador da Coreia do Norte, esqueci o nome dele, John Kim, deve ser um Kim Ki-wan aí da vida, a pessoa mais protegida do planeta não é o presidente dos Estados Unidos, sabe quem é? É a filha dele. 300 segurança, um índice. Todos nós, diante do inesperado, diante do medo, diante do incerto, nós temos medo da nossa família, de algo aconteça na nossa casa. Meu Deus, como é que vai ser? Eu perco o meu emprego, eu passo fome, eu como miojo, mas se isso afetar a minha família, a gente fica com medo. Como vai ser? Eu quero trazer hoje a história de Raabe. Raabe era uma prostituta, como a Bíblia diz, que morava em cima das muralhas de Jericó. Jericó é uma cidade real, tá? A Bíblia é um livro, é um relato histórico. Para quem acha que a Bíblia é um livro religioso, não. A Bíblia é uma coletânea de documentos históricos que testemunham também o poder de Deus. A Bíblia é real. Essa cidade existe. Os fragmentos dessa muralha estão lá. Arqueologistas escavaram, comprovaram que tinha muralha de fato. Eu peguei, segundo a arqueologia, as muralhas, a cidade de Jericó era uma das cidades mais protegidas daquela época. Haviam duas muralhas. A primeira muralha era uma muralha de pedra. Tinha 2 metros de largura, de 6 a 8 metros de altura. Aí tinha um outro vão, depois tinha uma segunda muralha, que era uma muralha de tijolos, com 4,5 metros de largura. Você tinha a primeira de pedra de 2 metros de largura, de 6 a 8 de altura, um vão, e uma segunda muralha de 4,5 metros de largura e de 6 a 8 de altura. Num tempo onde não tinha míssil, onde não tinha bazuca, não tinha pólvora. Como é que destrói um negócio desse, irmão? Como é que entra numa cidade como essa? Impossível. E se nós pararmos para pensar, aquelas muralhas era a garantia de que a nossa família estava segura. Esse era o pensamento dos habitantes daquela cidade. Talvez se eu morasse naquela época, eu ia dizer, vamos nos mudar para Jericó, porque lá a minha família estará segura. Nós temos 2 muralhas. Se a gente conseguir comprar um terreno bom, a gente pode morar no lugar que até o inimigo chegar a gente não tem como. Ele vai morrer, se ele não morre na primeira muralha, ele vai morrer na segunda. Um castelo, irmão, uma fortaleza. Só que a história vai dizer que essas muralhas não puderam proteger as famílias que moravam lá. Pessoas que se mudaram para lá na perspectiva de que nós estamos seguros. Aqui a minha família está protegida. Aqui nada vai acontecer. Elas viram a ruína, viram pedras caindo sobre a sua casa. Por quê? Porque nada material, nada que a gente se programa nesse mundo é capaz de proteger a nossa família. A gente pode olhar para os nossos celeiros fartos, para o nosso patrimônio e dizer, olha, a minha família está guardada. Não está guardada. Muda alguma coisa, muda um cenário, algo se desvaloriza e toda aquela segurança vira pó diante dos nossos olhos. Existe um versículo na Bíblia que diz que se o Senhor não guardar a nossa casa, Salmos de 127, 1, se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Nem por causa disso eu estou dizendo que a gente deve ser negligente na parte material ou naquilo que cabe a gente. Nós devemos fazer, faça um bom seguro, proteja a sua família, né? Tome cuidado. Eu não estou falando para a gente ser relaxado nesse sentido. Mas a nossa esperança e toda a nossa expectativa está no mundo espiritual. Está na nossa fé. Porque as muralhas seguras não puderam proteger as famílias daquela cidade. Mas existiu uma família, irmão, apenas uma família que a Bíblia fala, que não sofreu com a queda daquelas muralhas. Que foi a família de uma prostituta. E a gente começa a se perguntar, não, Deus vai proteger a minha família porque nós somos bons, nós não fizemos nada de mal, nós somos pessoas honestas, pessoas corretas. Por que eu preciso me preocupar com isso, se nós somos pessoas corretas? Bem, nós estamos falando de uma prostituta, irmão, que foi preservada pelo próprio Deus, e não apenas preservada, ela passou a fazer parte do povo de Deus, e não apenas fazer parte do povo de Deus, ela faz parte da genealogia de Jesus, irmão. Se você pegar Hebreus 11 são os heróis da fé, ele cita Raabe,
Olha só, aquela meretriz, aquela prostituta, ela creu numa palavra e toda a sua família foi preservada. Ela creu na palavra de Deus. E ela faz parte da genealogia do Salvador, do Filho de Deus. Mas o que faz dessa mulher uma mulher diferente, uma mulher especial? Porque aos olhos do mundo é uma prostituta. É alguém sem valor. De repente, se fizesse uma enquete, nós vamos salvar uma família em Jericó. Qual a família que merece? Com certeza a família dela não estaria lá. Porque é uma mulher julgada, subjugada, é uma mulher da vida, é uma mulher que parece que Deus abandonou, que Deus jamais vai se importar. E a Bíblia começa a nos dar detalhe de que Deus, Ele não olha o nosso passado, Deus olha uma decisão de, a partir de hoje, crer numa palavra. O justo viverá pela fé. Então essa mulher pode ter passado 20, 30 anos fazendo coisas terríveis, mas um dia, ela creu numa palavra do Senhor. Um dia ela falou, espera aí, eu estou ouvindo que existe um Deus que está fazendo grandes coisas na vida de um povo. Um Deus que libertou do Egito, um Deus que está fazendo coisas extraordinárias, e a partir de hoje eu quero fazer parte desse povo. A partir de hoje eu quero crer nessa palavra. E é muito importante nós aprendermos com Raabe, porque quando nós casamos, nós recebemos de Deus uma palavra, não é verdade? Ou foi apenas uma cerimônia religiosa? Sabe, tem horas que nós precisamos, irmão, botar os pés na responsabilidade de que quando nós casamos, nós fomos diante do Senhor e dissemos o seguinte: nós estamos nos comprometendo um com o outro. Pai, nós cremos que nos nossos momentos de crise, o Senhor vai fazer um milagre na nossa casa. O Senhor vai fazer algo, o Senhor é Deus. E nós estamos aqui, botando a nossa aliança no altar. A gente chama testemunha, as pessoas olham. Só que no dia que a crise chega, aquela palavra que nós buscamos, ela não faz sentido para a gente. A gente começa a questionar, duvidar. E começa a agir conforme aquilo que nós recebemos de Deus. E eu aprendo com Raabe que, ora, Deus não está olhando a sua moralidade, Deus não está olhando se você está fazendo suas coisas certas. É claro que o novo nascimento, vai nos colocar no caminho da moralidade, vai nos colocar no caminho certo. Mas eu estou fazendo um caminho contrário. Não é apenas sendo boa pessoa que Deus vai cumprir a sua palavra. É um posicionamento, irmão, diante de uma palavra. É uma posição. Essa mulher ocupou uma posição. Ela ocupou um lugar. Eu creio nesse Deus e eu creio nessa palavra. Irmãos, ela estava numa posição confortável. Existia um povo que não tinha catapulta, não tinha pólvora. É muito fácil, irmão, me aliar com os Estados Unidos da América, o maior país com estrutura bélica do mundo. Essa mulher, ela estava do lado protegido, ela estava do lado das muralhas. Essas muralhas nunca foram derrubadas. Ninguém nunca conquistou essa cidade. Mas ela confiou num Deus. Esse Deus pode destruir isso aqui. Esse Deus pode fazer o que Ele quiser. E eu quero me submeter a esse Deus. E eu quero essa manhã a gente aprender algumas coisas que nos faz ver a diferença de Raabe e como trazer isso para dentro da nossa família. Então, o primeiro ponto, o que nós aprendemos com Raabe sobre a verdadeira proteção familiar. Ponto 1, o temor do Senhor. Josué capítulo 2, de 9 ao 11. Raabe ouviu sobre os feitos do Deus de Israel. O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Primeira coisa, irmão, que faz com que a bênção do Senhor esteja na nossa casa, trazendo provisão, o milagre que a gente precisa, é o temor do Senhor. É a gente considerar Deus em todas as nossas decisões. É a gente considerar a palavra de Deus. Perceba que Raabe não recebeu doutrinas, Raabe não recebeu uma Bíblia dizendo, olha só, coloque esse livro aberto lá no centro da sua sala e tudo vai dar certo. Raabe, eu quero fazer um convite para você, vai lá no Clube Português, participa de uma reunião lá e a sua casa vai estar blindada. Não foi isso. Essa mulher ouviu a respeito de Deus, creu que esse Deus pode fazer e se posicionou. Ela se posicionou, irmão, por causa do temor.
Sabe, uma das coisas que eu acho que nós perdemos, justamente pela facilidade que nós temos de ser crente, é fácil ser crente. É fácil dizer que é evangélico, protestante, é fácil abrir e comprar uma Bíblia, é fácil citar versículos bíblicos, é fácil dizer está amarrado, está repreendido, né? O sangue de Jesus tem poder. A gente fala isso com muita... Mas a pergunta é, nós falamos isso com a consciência do temor do Senhor? Nós vivemos uma vida debaixo do temor do Senhor? Tem pessoas que creem mais nos rituais, mais na oração forte. Então vamos lá, aconteceu um problema, procura lá o grande profeta, o grande pastor, manda ele colocar a mão nas nossas cabeças e tudo vai mudar. Existe temor do Senhor na nossa casa? Não. Então nada muda, irmão. Porque sem um temor não há um posicionamento. E aí a gente fica correndo atrás de mágica, né? Qual é o culto que está dando certo? Vamos para lá, para ver se alguma coisa acontece na nossa família. E como é que a gente vive? A gente vive do jeito que a gente quiser. A gente fala o que quer, a gente trata um ao outro como quer, a gente faz o que bem entende. A gente só quer mágica dentro da nossa casa. Então, a Bíblia não é o livro do Harry Potter, meu irmão? Não é livro de magia. A Bíblia é um livro que fala a respeito de um Deus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E esse Deus está chamando, se posicione diante da minha palavra. Creiam na minha palavra, será salvo tu e tua casa. Se posicione, creia. Então, o primeiro ponto, temor do Senhor, irmão. Será que a forma como... E aí não adianta ir para o outro, ok? Agora estou falando comigo mesmo. Será que a forma que eu trato a minha esposa representa o temor do Senhor? Será que a forma como você fala com o seu marido, você teme ao Senhor, você está honrando ao Senhor? Nós estamos honrando ao Senhor com aquilo que nós falamos, a forma como nós falamos, a forma como nós agimos. Honramos ao Senhor? Se a tua resposta for não sei, então não é. Se a resposta eu devo fazer mais, então façamos mais. O que não dá é a gente falar, é isso mesmo, e voltar a mesma coisa para casa. É isso mesmo, pastor, tem que ter mais temor do Senhor, né? E aí? Um dia isso chega. É uma decisão, irmão. Essa mulher não foi tocar, ela decidiu, ela ouviu. Existe um Deus, existe uma palavra. Eu estou debaixo dessa palavra. Eu vou me posicionar debaixo dessa palavra e ponto final. Então, a primeira coisa que nossa casa precisa é o temor do Senhor. É Deus. Eu quero honrar ao Senhor. Nossa casa quer honrar ao Senhor. A nossa casa quer agradar ao Senhor. A palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Agrada-te. Ou seja, tema ao Senhor. Considere Deus em tudo o que você faz. Temor do Senhor é o tópico 1. Ponto 2. Uma busca intencional. A proteção da casa de Raabe dependia da sua obediência às instruções. Ou seja, a história é o seguinte, eu acabei não contando a história. Raabe era uma prostituta, Josué manda espias. Vai lá espiar, vamos ver como é essa cidade por dentro, dá uma olhada, ver como é que é o sistema de segurança. E eles acabam entrando na casa de Raabe. O rei daquela cidade descobre que existem espiões lá, manda os soldados até lá e ela esconde aqueles espias. Ela salva a vida deles. Ela preserva a vida deles pelo temor ao Senhor, temendo ao Senhor. E aí fica uma instrução muito clara. Ela diz o seguinte, eu acredito no Deus de vocês, eu sei que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, e eles disseram, olha só, para a sua família ser preservada, você vai ter que colocar um cordão de escarlate, né, que é uma cor vinho, do lado de fora da sua casa. Faça isso. Se você seguir essas instruções, a sua família vai estar salva. A Bíblia diz que eles saíram da casa dela, ela já estava amarrando o cordão de escarlate. A segunda coisa que eu aprendo com ela aqui é uma vida intencional, irmão. Sabe, é olhar para a palavra de Deus e se perguntar, o que a nossa família precisa se alinhar com a palavra que ainda não nos alinhamos? Bem, Raabe, para tudo dar certo, você precisa colocar um cordão de escarlate do lado de fora da sua casa. A pergunta que eu faço para você, Deus precisava daquele sinal? Porque se foi o próprio Deus que destruiu as muralhas, Deus precisava de um sinal para saber que ela morava ali? Claro que não.
mas ainda assim ela deveria obedecer às instruções. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa ser legalista, normatista. O que está escrito e pela legalidade, pela normatividade, Deus vai fazer. Não é isso. Mas é a gente se comprometer com a vontade de Deus. A Bíblia é um livro que revela a vontade de Deus. Então, se a Bíblia diz que o caminho da paz da nossa casa se trata de perdão, e perdão é uma decisão nossa, por que não obedecer e perdoar? Ah, mas eu não consigo. Vamos fazer por obediência e vamos pedir para o Espírito Santo ir trabalhando no nosso coração. Mas o perdão começa com em liberar palavras. Eu perdoo, mas o meu coração não perdoou, mas eu já estou falando que eu perdoei, porque eu estou em obediência à palavra. Eu estou me submetendo à palavra. E sabe, e começar a se posicionar em obediência. Porque temer ao Senhor, Tiago vai dizer, aquele que ouve e não pratica, ele é semelhante a qualquer pagão. Então, qual é o reflexo de temer ao Senhor? Olha, eu temo ao Senhor. Não, eu temo. Você teme? Então, obedeça. Vamos obedecer. E a Bíblia, irmão, está repleta de palavras para mim e para você, dizendo o que nós devemos nos submeter ao Senhor, para que a nossa casa vá bem. Efésios vai dizer para maridos amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e as mulheres respeitar. A palavra submissão ali está na mesma missão, é respeitar os maridos. E eu falei uma vez sobre o ciclo insano. Sabe qual é o ciclo insano? A mulher respeita quando ela é amada, e o homem ama quando é respeitado. Agora, qual é o ciclo insano? O homem não ama, não é respeitado, e porque não é respeitado, não ama, e porque não ama, não é respeitado. Isso é um espiral para baixo. Alguém em obediência a Deus precisa quebrar esse ciclo e dizer, eu não estou recebendo respeito, ou eu não estou recebendo amor, mas em obediência eu vou amar ou respeitar, crendo que a palavra de Deus vai trazer vida para a nossa casa. É quebrar o ciclo, irmão, de forma intencional. Sabe, a gente fica esperando, não, Deus vai mudar. A mudança vem quando nós mudamos, quando nós nos posicionamos. E Deus vai nos ensinando, sabe, a ver o milagre da nossa casa a partir de uma busca intencional. Segunda coisa que eu aprendo nesse ponto é que Raabe, ela fez com que essa palavra alcançasse toda a sua família. Ela não ficou satisfeita com a salvação dela. Garantiu o meu. E meu pai, eles que correm atrás dele. Raabe é aquela mulher que se torna uma coluna dentro da casa dela. Um agente de salvação. E sabe, e Deus está nos chamando você, chamando a mim, para nós sermos uma coluna dentro da nossa casa. Uma coluna de salvação, não apenas para a nossa vida, mas para a vida de todos que moram lá. Todos. E é por isso que a Bíblia chama a responsabilidade do homem para ser o sacerdote da casa. A responsabilidade de ser uma coluna, de ser aquele que ora, aquele que está de joelho, cobrindo a família em oração. Nós somos o sacerdote, o homem é o sacerdote da casa. Ou seja, o homem que não ora pela família não está cumprindo o seu papel sacerdotal. Não está em concordância com a palavra. Não está andando em concordância com a palavra. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, busca sabedoria. A Bíblia diz que aqueles que buscam sabedoria, Deus dá livremente. A mulher busque sabedoria. Busque na palavra de Deus como falar, como agir, como é que eu vou comunicar isso? E o homem é o homem de oração, é o homem que está orando, blindando a sua casa no mundo espiritual. É o sacerdócio, o serviço, sacerdote é serviço. São posicionamentos que todos nós precisamos decidir. Isso não vem, irmão. Eu acordei um sacerdote hoje. Eu acordei com uma vontade aqui de ser sábia. É uma decisão. Eu vou salvar a minha casa a partir do momento que eu começar a exercer o papel que Deus disse que eu tenho dentro da minha casa. O homem, você é o sacerdote,
a mulher sábia que edifica. E Raabe, ela toma a decisão de salvar toda a sua família falando da palavra de Deus. Sabe, falando da palavra de Deus. Então, como Raabe, nós devemos buscar intencionalmente a salvação da nossa casa. E aí começa, irmão, com os nossos filhos. Provérbios vai dizer que ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando crescer ela jamais vai se desviar dele. Agora, ensinar é uma atitude intencional. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo é que você tem 24 horas, você dorme, você trabalha, você faz um monte de coisa, mas uma parte desse tempo você tem que exercer o sacerdócio dentro da sua casa. Você como esposa, você como marido, você como pai e como mãe. Como? Ensinando os filhos. Para que os nossos filhos não sejam fruto da negligência da nossa fé. Cresceram, né? A gente não faça isso? Meu irmão, passa rápido. Eu olho para minha filha mais velha, eu fico, caramba, já é uma moça. Era um bebê, já é uma moça. Daqui a pouco ela já está adulta. E ela vai ter a visão de Deus, aquilo que nós plantamos no coração dela quando ela era criança. O temor que ela vai ter de Deus, grande parte vai vir de casa. É claro que não é uma fórmula, é claro que nem tudo funciona assim, mas passa por esse caminho. Plantando intencionalmente na vida dos nossos filhos o temor do Senhor. Ensinando. É um papel, é um dever da nossa casa nós falarmos a respeito do próprio Deus. Ponto 3, o cordão de escarlate é um símbolo de fé e redenção. Uma coisa que Deus gosta, irmão, chama-se memorial. A Páscoa é um memorial. Façam a Páscoa perpetuamente, o próprio Deus disse. E conte para os seus filhos, conte para a sua geração, que Deus um dia libertou o povo da escravidão, que Deus se importou com esse povo, que Deus guiou esse povo no deserto, que o anjo da morte passou, mas ele pulou a nossa casa. Isso é graça desse Deus. É graça. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Isso porque Deus está presente na nossa casa. Nós precisamos construir memoriais na nossa família. Sentar com os nossos filhos e falar, olha, nós passamos por cada crise aqui, nós passamos por situações duríssimas, mas o Senhor, Ele nos prove livramento. O Senhor é um Deus bom. E começar a construir memoriais, cultos de ações de graça. Essas coisas não são bobeiras, irmão. Isso são memoriais que nós testemunhamos para fora e para dentro da nossa casa. Deus tem feito, Deus tem realizado. Deus é Deus aqui dentro, irmão. Deus tem feito grandes coisas. O batismo, nós vamos celebrar, é um memorial. A ceia do Senhor, nós vamos celebrar daqui a pouco, é um memorial. Filho de Deus veio, nós cremos, andou entre nós, pagou a nossa dívida e um dia vai voltar para nos buscar. E nós celebramos a ceia, dizendo, eu creio nessa palavra, eu me posiciono debaixo dessa palavra. Eu quero estar com Cristo, nós vamos cear. Então precisamos criar memoriais de fé, como testemunho interno da nossa casa e como testemunho externo. E a pergunta que fica, quais são os testemunhos que nós temos compartilhado a respeito do que Deus tem feito na nossa família? É muito fácil, irmão, a gente chorar, faz parte, a gente chora, a gente fala de problema. A gente tem que falar mais de bênção do que de problema. Quando você se perceber, irmão, isso é um exercício que eu tento fazer comigo, tá? Quando eu começo a perceber que meu coração está tóxico, que eu começo a falar muita coisa assim, está ruim, não vai dar, está difícil, começa a agradecer a Deus. Deus, obrigado. Obrigado que o Senhor nos trouxe até aqui, obrigado porque eu estou com saúde, obrigado porque eu estou de pé, obrigado, Senhor, porque o colégio dos meus filhos, os boletos estão pagos direitinho, obrigado porque eu tenho um teto para morar. Deus, obrigado. Isso é fiel, Deus é fiel, irmão. A gente é mais abençoado do que a gente imagina. Então a gente começa a tirar o olho daquilo que não está acontecendo, porque tem um monte de coisa que não está acontecendo nem na sua vida, nem na minha. Um monte de coisa não está acontecendo, mas tem um monte de coisa que está acontecendo, irmão. E a gente vai celebrar o que Deus está fazendo. A gente vai celebrar os milagres, as maravilhas do Senhor. A
gente vai celebrar cada palavra, irmão. Vamos começar a agradecer. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado, porque os meus olhos vão ver, vão testemunhar as suas maravilhas. O milagre dentro da nossa casa, para a glória de Deus. O cordão de escarlate se tornou um símbolo de testemunho, de graça, a respeito de um Deus que ama. E você sabe que o Velho Testamento, na verdade, eram sombras, apontava para algo muito maior. Aquele cordão de escarlate não era coincidência ser vermelho. Aquilo apontava para algo grandioso, que aquele povo carregava, a vinda do Messias. O sacrifício da cruz. E hoje nós temos o maior memorial dos memoriais que nós podemos construir. Porque se você disser hoje, cara, eu não tenho um memorial, eu fui lá rejeitado pelos meus pais, eu fui traído, é só... Irmão, existe uma cruz cravada na história, que diz que Deus te amou de tal maneira, decidiu te abençoar, Ele te escolheu você, sua casa, justamente para romper um ciclo de falência, um ciclo crônico de dor. Deus, a cruz, é o maior memorial, o maior símbolo de que o Filho nos libertou para sermos livres. Não somos escravos da nossa história, não somos escravos das fatalidades, não somos escravos dos imprevistos. Nós somos filhos amados de Deus e a esperança sempre repousa na nossa casa. Sempre existirá esperança para aqueles que carregam o símbolo da cruz. E eu não estou falando de um crucifixo ou uma tatuagem no corpo. Eu estou falando da consciência, da fé de que o Filho de Deus morreu por nós. E de que o sangue dele, o que foi derramado na cruz, me livrou, pagou a minha dívida. Não apenas me perdoou, mas me justificou. Não guarda essa palavra. Porque o perdão, por mais bonito que seja, pode ser algo vazio e frio. Imagine Deus falando para mim e para você, Oséias, o que você fez foi grave, mas eu te perdoo, pode ir embora. Estou perdoado, mas eu estou longe de Deus. Mas o perdão de Deus é o que você fez por grave, eu te perdoei, eu te trago para perto, você é meu filho e você tem uma herança. Isso é o evangelho do Senhor, irmão. Éramos inimigos, agora somos filhos por adoção. Éramos escravos, agora somos filhos do rei. Estávamos perdidos, fomos encontrados. Essa notícia nos liberta, irmão. Essa notícia traz o nosso coração a esperança, a força e a coragem para que nós possamos viver as bênçãos do Senhor na nossa casa e na nossa família. Nós vamos viver, irmão, cada promessa, cada palavra. Você pode falar isso com convicção da parte do Senhor? Eu e minha casa nós vamos ver, eu e minha família nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Isso não é mérito nosso, eu não sou melhor do que aquela prostituta, mas é por causa da palavra do Senhor. É por causa da palavra, a palavra dele, ele me escolheu pela sua graça. Agora essa história, ela fecha bonita como? Ela foi poupada, a família foi salva, ela testemunhou o milagre, mas não parou aqui. A história vai dizer que alguns da família de Raabe que foram salvos daquela ruína daquelas muralhas, eles foram para outro lugar e fundaram outra cidade. Mas Raabe decidiu fazer parte do povo de Deus. Ela decidiu caminhar com aquele povo. Ela decidiu fazer parte da missão de Deus na terra. Não é à toa que Cristo vem através da genealogia dela. Mostrando para mim e para você de que um dos grandes milagres e posicionamentos que nós vivemos da parte do Senhor é quando nós fazemos parte do que Deus está construindo na terra. Essa não é uma palavra dizendo que Deus vai apenas fazer algo particular na sua família. Ele vai fazer, eu não tenho dúvida. Mas essa é uma palavra para encorajar a mim e para você. A minha casa vai servir o propósito do reino. A minha casa vai fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo aqui na terra. E aí, quando eu olho os meus filhos, eu tenho 3 filhos. Eu não sei se eles vão ser médicos, se eles vão ser engenheiros, se eles vão ser artistas, se eles vão ser os grandes... Eu não sei, realmente eu não sei.
Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, eles vão fazer parte do que Deus está fazendo nessa terra. Eles vão fazer parte. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que forma, mas nós estamos ensinando a eles, faça parte do que Deus está escrevendo nessa terra. Caminhe com o povo de Deus. Caminhe com a igreja de Deus. Faça parte do que Deus está fazendo. E assim a gente vê um milagre completo na família de Raabe. Tinha um passado devastador, que foi quebrado a partir de um posicionamento. Ela creu, ela se posicionou, ela viveu conforme aquela palavra, ela obedeceu aquilo que estava a respeito da salvação, se posicionou, foi salva, e não apenas disse, obrigado, eu vou viver minha vida, não, obrigado, e agora eu quero fazer parte disso que Deus está fazendo. Obrigado, mas agora eu faço parte do povo de Deus. A minha vida só tem sentido se servir aos propósitos do Senhor. E assim a gente entende a nossa família. Um lugar cheio de desafio, um lugar onde pecados são cometidos, pecados, irmão, pecados. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas a palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Existe também o milagre da restauração, existe o milagre do perdão, existe o milagre da vida. E não é à toa que o primeiro milagre de Jesus, quero convidar você a ficar de pé, o pessoal do louvor pode vir. Não é à toa que o primeiro milagre da Bíblia acontece, de Jesus, perdão, não da Bíblia, o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento. Um casamento. Estava acabando, acabou o vinho, a vergonha, imagine, um casamento já começando mal, a mulher brigando com o marido culpando a mulher culpando o marido, seus convidados beberam demais, falei para você não convidar fulano sozinho bebe um barril, falei que não era para convidar aquele cara, você comprou pouco, aquela confusão, e Deus estava lá, Jesus estava lá, fazendo um milagre, arrumando a bagunça, fazendo aquilo que a gente não pode fazer. Sabe, que a gente possa trazer Cristo para o centro da nossa família, para o centro da nossa casa, andando em obediência, temendo ao nome dEle, nos sujeitando à sua palavra. Deus, o que nós precisamos, o que a nossa família precisa se posicionar hoje, irmão? Qual é a pergunta? Essa é a pergunta que todos nós precisamos fazer essa manhã. O que nós, como família, precisamos nos posicionar diante da palavra de Deus, para que a gente possa viver o milagre, as promessas do Senhor. Então seja intencional, irmão. Ore pela sua família. Ore pela sua casa. Mas está o caos. Mas é Deus, irmão. É Deus do impossível. Deus pode todas as coisas. A Bíblia fala que existia um homem morto há 4 dias, irmão. O homem estava podre. Você conta essa história para qualquer pessoa, não fecha essa conta, irmão. Podre. Uma palavra de Jesus sai, um homem vem à vida. Um homem sai andando, um homem vive. É um leproso, é um cego de nascença. Tudo conforme a palavra. A gente vai mais, Deus criou o mundo pelo poder da palavra. Haja luz e houve luz. Haja. É agora que nós vamos duvidar da palavra de Deus. Deus já deu motivos de sobra para a gente confiar na palavra dEle. Tudo que a gente está vendo aqui, foi criado pelo poder da palavra dEle. Tudo. E se existem palavras de Deus para a nossa família, irmão, vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E é o prazer de Deus abençoar a sua casa, a minha casa, abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa família. Claro que nós erramos, cometemos erros, isso às vezes traz uma confusão danada para o nosso lar, mas faça o caminho de volta hoje. Fala, Senhor, eu vou fazer o caminho de volta. Eu perdi o temor no meio do caminho, eu me perdi, fiz coisas que destruíram a minha casa, a minha família, mas hoje eu quero ser diferente. Eu quero recomeçar diferente. Faça um milagre, Senhor, na nossa casa, na nossa família e no meio dos nossos. Quero convidar você a orar comigo. Nós vamos celebrar a ceia.
Queria convidar o pastor Márcio aqui para celebrar a ceia. No final a gente vai ter um momento de oração pela nossa casa, pela nossa família, mas que nesse momento de ceia, irmão, você possa se lembrar de que o sacrifício do Filho de Deus é suficiente para que a gente possa experimentar um milagre transformador, triunfante dentro da nossa casa e da nossa família.